Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu vou pedir já de início, desculpa a vocês, por não tratar do tema. Vou falar da pessoa de Jesus. Eu fico muito confortado em saber que este congresso vai até domingo, e outros que hão de me suceder vão expor a vocês este momentoso assunto que empolga o coração. Então convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, é muito importante entender algumas coisas. Primeiro, é que o Evangelho de João é a peça literária mais importante de toda a literatura universal. Nenhuma obra já foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo, em todos os tempos, do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Possivelmente o Evangelho de João é a parte da Escritura que até hoje mais Deus usou para levar pecadores aos pés do Salvador. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, quando os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que assola a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Todos vocês sabem que desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, é que a cultura grega, a cultura helênica, permeou por todas as culturas. E no pensamento grego havia a seguinte ideia, chamada de dualismo: a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam em 3 doutrinas essenciais da fé cristã. Não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação e não acreditavam na ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, e ele tinha, e se o corpo é material e então ele não podia ser bom, porque a matéria é má. Se ele não podia ser bom, então ele não podia ser Deus. Logo, eles começam a negar, no final do primeiro século, a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e ele não deixou de ser homem ao retornar aos céus como Deus. Então João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história e revela para nós o nosso glorioso Redentor. E ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João vai nos apresentar o nosso glorioso Redentor, já de início, ele quase nos tira o fôlego, porque começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que possivelmente têm uma noção melhor do que a minha da língua portuguesa, notam aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito, não está escrito aí no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, um começo, o verbo já existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, um começo. Mas quando tudo começou no princípio, o verbo já existia. Ele preexiste ao começo, ele preexiste ao início, ele preexiste à criação, ele preexiste à história, logo ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Em 1978, eu li um livro difícil de ser lido, mas muito importante de se ler. As categorias de Aristóteles. E o pensador grego disse que você e eu só entendemos as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço e de tamanho. Eu entendo um pouco de tempo, eternidade eu não entendo. Eu explico. Se eu lhe perguntar assim, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não temos plena noção do que é eternidade, sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão, estava com Deus, significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha a questão dizendo o seguinte: o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte:
A respeito de Jesus, eu só posso ter 3 conclusões. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ora, foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Resta-nos a decisão de Tomé, prostrarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. E João avança para o verso 2 e diz: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, pois o nosso glorioso Redentor estava lá, quando os céus e a terra foram criados no princípio. Mas não estavam lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque isso nos leva a 4 conclusões inevitáveis. Primeira conclusão: a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis, leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que a matéria, fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governá-la. E este é o nosso glorioso Redentor. A segunda conclusão é que este mundo não vê existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Me perdoem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não gerou a si mesmo. Este mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceira conclusão: este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço 1 bilhão de letras e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão produziu este universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Nós moramos neste planeta chamado Terra. Não foi uma explosão que nos deixou aqui. Não foi o acaso que nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão que deixou o nosso planeta aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, o nosso satélite. Você sabe que são as fases da Lua que produzem a areação dos oceanos. A Lua é a grande faxineira do planeta Terra. Se não houvesse as fases da Lua, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua onde ela está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. A quarta conclusão óbvia é que o nosso universo não é fruto, resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Acho que vocês sabem que no mesmo ano que chegou ao Brasil, o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, em 1859, há 160 anos,
Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento, esgota-se a primeira edição do livro. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada como ciência nas escolas e universidades. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Na verdade, o universo foi criado. E isso a ciência prova. E criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. O criacionismo, irmãos, não é artigo de fé. O criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. Uma das maiores necessidades nossas, como crentes em Cristo, é conhecer quão grande, quão magnífico, quão esplendoroso é o nosso glorioso Redentor. Quando o profeta Isaías estava meditando sobre estas verdades, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, e é um texto messiânico, e ele diz assim: Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Agora pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja o quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento e, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Ele olha para as grandes potências militares e econômicas da terra e considera essas grandes nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Agora pergunte a um astrônomo qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar com precisão qual é o tamanho do universo. O que eu posso lhes garantir é que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu glorioso Redentor criou tudo isso, ele é maior do que tudo isso, e não há um centímetro desse universo onde ele não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, e Senhor sobre isso aqui, pois este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Agora, faça um exercício um dia. Vá à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Mas nós não estamos pasmos hoje mais com a grandeza insondável do macro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza incompreensível do micro-universo.
Se você pegar uma folha tão tenra como aquela ali, daquela samambaia, uma folha daquela é tão complexa como a cidade de São Paulo. Se você pegar uma gema de ovo, que você coloca na frigideira e come, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, nos catedráticos de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. A fita DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário. E o Dr. Lowe vai dizer mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João avança para o verso 4 e diz: a vida estava nele. Isso é espantoso. Isso significa que ele é autoexistente, porque tudo mais que existe, existe porque derivou a vida dele. Anjos, homens, animais, plantas, o mundo. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. Tudo que tem vida porque recebeu vida dele. Seja vida biológica, física ou espiritual. Saiba disso, você está aqui hoje porque ele preserva a sua vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira de oxigênio, você cai e vira pó. Ele é o autor da vida e ele é o doador da vida. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Você e eu nunca vimos as trevas ameaçarem a luz. Quando a luz chega, por mais trevosa que sejam as trevas, elas têm que bater em retirada. Quando Jesus, a luz verdadeira que ilumina todo homem, chega, as trevas do pecado, as trevas da ignorância, as trevas da incredulidade, as trevas da idolatria, as trevas da feitiçaria, as trevas da imoralidade, precisam bater em retirada. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Pois bem, disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E até agora, ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus, primeiro, porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador da vida. A partir de agora,
neste vestíbulo do Evangelho, João vai trazer para nós 3 reações ao verbo. A primeira reação, versos 6 a 9, a reação do precursor do verbo que dá a ele a glória devida ao seu nome. A segunda reação ao verbo está aí nos versos 10 e 11, é a rejeição do verbo. A terceira reação ao verbo está aí nos versos 12 e 13, é a aceitação do verbo. Então vamos ver essas 3 reações. Primeiro, confira aí comigo, versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Pensa comigo nessa cena. De Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, nós temos em torno de 400 anos. Nós chamamos isso de período interbíblico ou também de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio, Deus rompe o silêncio e envia um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judeia, quente demais de dia, gelado demais de noite. E diz a Escritura que as multidões, está no plural, as multidões fluíam aos borbotões das cidades e aldeias, para ouvir João Batista pregar no deserto, e ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões iam confessando os seus pecados e sendo batizadas por ele no Jordão. De repente João Batista olha, está vindo lá os soldados, também os publicanos, também no meio das multidões, os fariseus e também os saduceus. E João Batista se dirige a eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E as multidões estão vindo, e sendo batizadas por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, recebendo remissão de pecados. Quando de repente, no meio da multidão, surge um bochicho, que acaba chegando a João Batista, beijando os seus ouvidos, com as palavras sedutoras da serpente. E a pergunta era esta: porventura, você não é o Cristo? Olha o perigo aí. Olha a sedução aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Olha a tentativa de engrandecer um homem aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom, quer dizer, pensando melhor, ao ver o meu sucesso, quem sabe, porventura, não sou eu mesmo. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi categórico e disse: eu não sou o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim apenas para testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu, na verdade, batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Aliás, eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando aqui? Nunca queira receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nunca queira ocupar um lugar onde Deus nunca colocou você. Dê a Ele a glória devida ao seu nome. A segunda reação ao verbo está aí nos versos 10 e 11, confiram comigo.
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu pergunto a vocês, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no versículo 10? Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas curiosamente, num único versículo, a mesma palavra é repetida 3 vezes e cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O Verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? O mundo material. O mundo não conheceu, que mundo? O mundo das pessoas. Ao ler a sua Bíblia, preste bem atenção, porque às vezes uma única palavra, num único versículo, pode ter significados diferentes. A Bíblia precisa ser interpretada, para você não chegar a conclusões equivocadas. Mas ele vai para o verso 11 e diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? São os judeus, seu povo, povo de Israel, povo da aliança, povo da promessa. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento foi uma espécie de preparação para a chegada do Messias. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas olharam para ele, os profetas descreveram a ele. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, ele foi simbolizado pelo tabernáculo, ele foi simbolizado pela Arca da Aliança, ele foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelas festas de Israel, ele foi simbolizado pelo sábado, que era apenas sombra da realidade que é ele. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. O que é curioso é que ainda hoje, quando você vai a Israel, ainda eles já estão aguardando um Messias que já veio em Jesus de Nazaré. A venda ainda está colocada nos seus olhos. Eu levo uma caravana a Israel todo ano. E uma das coisas que mais me entristece nessas jornadas é ver como igrejas no Brasil vão a Israel e fazem dessa caminhada uma caminhada mística. Gente que traz bagagem extra, trazendo pedra na mala. Pedra. Como se pedra de Israel fosse um negócio místico. Galão de água do Jordão, como se fosse uma água benta. Óleo de Israel, como se o óleo de Israel fosse de um efeito terapêutico. É triste admitir isso, irmãos, mas tem muitas igrejas evangélicas no Brasil se judaizando, repetindo os rituais do templo, trazendo toda a ornamentação do templo, os objetos do templo, como se isso fosse uma espécie de upgrade, de avanço na fé cristã. Isso é retrocesso, isso é dar marcha ré. É só ler a carta aos Hebreus. Por que o autor escreveu Hebreus? Porque judeus convertidos a Cristo deixaram o judaísmo e abraçaram a fé cristã. Em virtude da perseguição que veio sobre a igreja cristã, muitos desses estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve dizendo o seguinte: olha, voltar para o judaísmo depois de ter abraçado a Cristo é um caminho de morte, é um caminho de apostasia, porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é melhor do que Moisés, porque Jesus é melhor do que Arão, porque Jesus é melhor do que Josué,
porque o sacrifício de Jesus é melhor que o sacrifício judaico, porque a nova aliança inaugurada em seu sangue é superior à velha aliança. Jesus é a realidade, tudo mais era sombra, e depois que você encontrou a realidade, você não pode mais voltar para as sombras. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas agora vem a terceira reação, a aceitação do verbo. Confira comigo, versos 12 e 13. Está aí no verso 12, possivelmente, a conjunção adversativa mais importante deste evangelho. Em virtude da rejeição de Jesus, está escrito no verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção nas conjunções adversativas. Mas, entretanto, porém, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel ao Messias, a porta se abre e diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quem? Todos quantos? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Cristo, você é feito filho de Deus. É claro, então, que nem todos são filhos de Deus. Ora, entender isso pode curar a sua alma de alguns complexos. Convenhamos. Tem muito crente, me perdoe da expressão, tem muito crente que fica com uma espécie de dor de cotovelo ao ler Caras, Forbes, jogadores, artistas, cantores famosos, com seus jatinhos particulares, com suas iates caras, com as suas mansões, e ele, crente, passando uma magrela. Deixa eu dizer para você, se você é crente mesmo, se você é filho de Deus, filha de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem uma herança eterna, imaculada, imarcessível, que nem toda a riqueza do mundo poderia comprar, e você recebeu de graça pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pertence à família mais importante do mundo, você pertence à família de Deus. Mas o que significa ser filho de Deus? É coisa natural? João vai explicar isso para nós, no versículo 13. Confira aí comigo. Os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Você pergunta assim: você é filho de Deus? A pessoa responde: claro que eu sou filho de Deus. Eu sou filho do pastor da igreja. Minha mãe até dirige o ciclo de oração da igreja. Ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração deve ser uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus? Claro, fui batizado na infância. Ser batizado na infância é uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus? É óbvio, eu sou calvinista roxo. Ser calvinista é uma bênção, mas ser filho de Deus, isso não faz de você filho de Deus também não. Você é filho de Deus? É óbvio, eu sou um arminiano convicto. Você pode até ser um arminiano convicto, mas isso não faz de você filho de Deus não. Ninguém é filho de Deus porque nasce na família tal. Ninguém é filho de Deus porque frequenta a igreja tal. Ninguém é filho de Deus porque defende a bandeira teológica A ou B. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária do mundo. É quando Deus entra na sua história, tira a venda dos seus olhos,
o tampão dos seus ouvidos, entra dentro de você e arranca o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne e faz de você uma nova criatura, de tal maneira que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo na sua vida, e Ele dá para você uma viva e gloriosa esperança. Os quais não nasceram do sangue. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem autoridade, tem competência para se autoproclamar filho de Deus. Pense comigo na seguinte cena. É um feriado gostoso. E você sai para um campo, para uma montanha, e você estende ali uma rede. O campo está florido, flores mimosas, pétalas aveludadas, embriagando o ar de perfumes e odores diversos. O passaredo voando e cantando, e a brisa tocando o seu rosto. E você, encantado com tanta beleza, diz assim: ah, que bom. A partir de hoje, eu me declaro filho de Deus. Ah, que bonito, mas impossível. Impossível. Você não pode fazer de você mesmo filho de Deus. Você não tem esse poder, você não tem essa autoridade, você não tem essa competência. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa que ninguém tem esse poder. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o pastor, nem o bispo, nem o arcebispo, nem o papa, nem este, nem aquele, nem a igreja, nem a denominação, nenhum concílio eclesiástico tem poder de dizer: seja filho de Deus. Impossível. A salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só Ele tem esse poder, só Ele tem essa competência, só Ele tem essa autoridade. E sabe para quem que Ele dá o privilégio e a honra de ser filho de Deus? A todos quantos receberam o seu Filho e creram nele como seu Salvador pessoal e como Senhor da sua vida. Pois bem, agora João vai encerrar, levando-nos ao versículo 14, que Atanásio, o campeão da ortodoxia no concílio de Nicéia em 325, ao escrever sobre a encarnação, disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e eu concordo com ele. Se não, vejamos. Está escrito assim: e o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo que é o doador da vida, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto Ele criou. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora pense comigo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. Agora imagine essa cena. Nem os céus dos céus pode contê-lo, porque Ele é transcendente. E Ele vai se esvaziando, e vai se esvaziando, e vai se esvaziando, e vai se esvaziando, e vai se esvaziando, a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ó sublime mistério, o mistério da encarnação. E habitou não longe de nós, Ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele morreu pelos nossos pecados.
Mas ele não se manifestou entre nós cheio de justiça e juízo, porque ele nos fulminaria. Porque o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Se ele viesse em juízo e justiça, ele nos eliminaria, mas ele veio cheio de graça e verdade. Ele nos apanhou arruinados, depravados, condenados, sujos, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos amou, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos regenerou, e ele nos transformou, e ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Vamos só fazer um exercício rapidinho aqui. Nós falamos de atributos de Deus, são as qualidades de Deus, e falamos que Deus tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis, não é isso? Tem atributos que só Deus tem, e nós nunca vamos ter, nem agora, nem na eternidade. Há outros atributos que Deus tem e reparte conosco. Por exemplo, Deus é santo. E ele diz para você assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus é misericordioso e ordena a você e a mim sermos misericordiosos. Mas há atributos que só Deus tem. Quais são os atributos que só Deus tem? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. Glória não é nenhum desses atributos em particular. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Deus mandou Jesus, o seu filho, ele não veio para revelar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude. Sabe por quê? Porque ele era exatamente o resplendor da glória, a exata expressão visível do Deus invisível. Ele era a exegese de Deus, nele habitou toda a plenitude da divindade. Foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu disse a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. De que maneira ele provou essa tese? De duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Segundo, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras. Quando você vai para o restante do evangelho, ele usa a mesma metodologia. Se não, vejamos. João escreveu este evangelho para provar essa tese. Sabe o que ele fez? Para provar que ele faz as mesmas obras de Deus? Ele seleciona dos muitos milagres que Jesus realizou, 7 milagres, em especial. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então no capítulo 2 ele faz o primeiro milagre, transforma a água em vinho. No capítulo 4 ele faz o segundo milagre, ele cura o filho do oficial. No capítulo 5 ele faz o terceiro milagre, ele cura o paralítico de Betesda. No capítulo 6 ele faz o quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. No capítulo 6 ele faz o quinto milagre, ele anda sobre o mar. No capítulo 9 ele faz o sexto milagre, ele cura um cego de nascença. No capítulo 11 ele faz o sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas ele vai para o evangelho e vai provar que ele é Deus também, porque tem os mesmos atributos. Sabe o que ele faz? Pega uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés. É o Deus Iavé, ou o Deus Javé. Se você encontrar num livro, ora Iavé, ora Javé, não fique em crise não, porque no hebraico o J e o I é a mesma letra. É daí que vem a palavra Jeová. Jeová é um nome que é formado das consoantes de Javé com as vogais de Adonai. E aí você tem a palavra Jeová, por Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que é que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou
o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então João prova a sua tese. Porém, antes de encerrar, um mistério precisa ser decifrado. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma Jesus compartilha com a igreja, com você e comigo. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a porta. Quem entrar pela igreja será salvo. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida. Ele nunca disse isso para a igreja. Nem ele jamais disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse isso para a igreja. Nem ele jamais disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, farei a vocês 2 perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste atenção aqui. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel desta igreja? Que está comemorando 44 anos. É sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pelos salões do governo deste município, levando a verdadeira luz, Jesus Cristo, o sol da justiça, a quem deva ser tributada a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Que Ele nos abençoe. Amém.